Olá, bem-vindos a mais esta explicação. Vamos imaginar um mundo digital totalmente sem regras, onde o caos simplesmente impera. Pois é, hoje a nossa análise mergulha de cabeça nas leis inquebráveis que impedem exatamente isso. Vamos falar sobre os fundamentos que mantêm os bancos de dados relacionais não apenas organizados, mas, acima de tudo, extremamente confiáveis. E o grande desafio que temos pela frente é o seguinte: em um mar gigantesco com milhões de registros, como é que o sistema consegue garantir que nunca teremos dados idênticos causando um verdadeiro estrago nas empresas? A resposta para isso exige uma exclusividade absoluta. Para organizar a nossa conversa, a pauta de hoje é a seguinte. Primeiro, os fundamentos da identificação única. Depois, o funil de chaves. Em terceiro, a chave primária soberana. Em quarto, as restrições de integridade. E fechamos com consistência e conclusão. Então, vamos direto ao ponto 1, fundamentos da identificação única. Bem no coração de toda essa teoria, temos uma regra essencial. Uma tabela não é só um amontoado de dados jogados de qualquer jeito. Matematicamente falando, ela é um conjunto de linhas distintas, as famosas tuplas. E, por definição, em qualquer conjunto matemático não existem elementos idênticos, certo? Isso significa que é estritamente proibido que duas linhas tenham exatamente a mesma combinação de valores em todas as suas colunas. É justamente por isso que estabelecer identificadores únicos é a alma do negócio aqui. Seguindo para o ponto 2, o funil de chaves, do macro ao micro. Podemos pensar no banco de dados como um grande filtro, um funil mesmo. Tudo começa numa visão mais macro, com a chamada superchave. O que é isso? É simplesmente um conjunto de uma ou mais colunas que juntas garantem que nenhuma outra linha vai ter aquele exato valor coletivo. E um detalhe bem legal, toda tabela já nasce com pelo menos uma superchave padrão, que é basicamente a união de todas as colunas dela ao mesmo tempo. Mas aí esbarramos no problema da redundância. Se a gente pegar um blocão com nome, CPF, idade e disciplina, sim, temos uma superchave. Mas, para identificar uma pessoa, a idade ou o nome viram peso morto se o CPF já está ali, certo? A primeira opção é uma superchave super inchada, cheia de bagagem desnecessária para o sistema carregar. Já a segunda opção, só com CPF, faz exatamente o mesmo trabalho, só que com uma eficiência gigantesca. A busca aqui é sempre por enxugar as coisas. No jargão técnico, uma verdadeira chave é, na verdade, uma superchave mínima. Isso quer dizer que chegamos num ponto em que, se tirarmos qualquer coluninha desse grupo, a mágica da identificação exclusiva desaparece na hora. É aquele balanço perfeito, sabe? Garantir exclusividade absoluta, mas mantendo tudo super minimalista. Agora, o que acontece quando a modelagem oferece várias opções perfeitas? É aí que entram em cena as chaves candidatas. Imaginemos uma tabela de cidadãos. O CPF não se repete, o RG também não se repete. Como essas duas colunas são únicas e mínimas, nós as chamamos de candidatas. Elas estão literalmente disputando a vaga de liderança dentro da estrutura dessa tabela. O que nos leva ao ponto 3, a soberana, a chave primária. E aqui apresentamos a grande estrela, a chave primária. Daquele grupo de candidatas que a gente acabou de falar, uma vai ser escolhida de forma arbitrária pelos arquitetos do sistema para ser identificadora oficial e definitiva dos registros. Como boa prática de engenharia, a gente acaba sempre escolhendo aquela com estrutura mais simples, com menos colunas, para garantir que as buscas sejam super velozes. Ah, e tem uma sacada de design muito inteligente que vale mencionar: a chave surrogada, ou chave artificial. No mundo real as coisas mudam, não é verdade? Documentos mudam de formato, empresas se fundem, números acabam sendo reutilizados. Para blindar o sistema contra essa instabilidade das regras de negócio, a gente cria um código artificial, só com números sequenciais. Não tem nenhum significado para nós, humanos, mas resolve o problema da exclusividade no computador para sempre. Um verdadeiro alívio. Vamos agora para o ponto 4, as leis do reino, que são as restrições de integridade. Essa lista organiza super bem as 5 leis inquebráveis do modelo relacional: domínio, entidade, referencial, chave e semântica. Elas funcionam como um escudo invisível, protegendo os registros contra estragos acidentais de usuários ou desastre de programação. É literalmente a espinha dorsal da consistência do nosso banco, indo desde o tipo correto de um dado até a forma como uma tabela conversa com a outra. E aí surge um questionamento técnico que é crucial. Será que, em alguma situação excepcional, a coluna da nossa chave primária pode ficar em branco? Será que ela aceita o famoso valor nulo, o null?
A resposta é um gigantesco não. A restrição de integridade de entidade proíbe isso categoricamente. Vamos pensar na lógica. Se a missão de vida da chave primária é identificar uma linha de forma pontual, permitir um valor em branco faria com que aquele registro ficasse invisível, impossível de ser achado. É por isso que o valor nulo é terminantemente banido para chaves primárias, sem exceções. Além de nunca ser nula, a integridade de chave bate o martelo na lei da exclusividade absoluta. É a regra de ouro que barra qualquer, repito, qualquer tentativa de inserir uma chave primária duplicada no sistema. É a garantia tecnológica inegociável de que a diferenciação dos registros vai se manter intacta, desde o primeiro dado até o milionésimo registro inserido lá na frente. Saindo do controle interno e olhando para a comunicação entre tabelas diferentes, é aqui que brilha a integridade referencial. Ela é como uma ponte de concreto armado que controla as chaves estrangeiras. Por exemplo, se uma linha da tabela de vendas aponta para um produto, essa regra obriga que esse produto realmente exista lá na tabela de produtos. Apontamentos para dados fantasmas são bloqueados na hora, mantendo o ecossistema sempre saudável. Para fechar essa parte de leis, temos as restrições de domínio e semântica. A restrição de domínio garante que a gente não coloque letras onde o sistema espera números para fazer cálculos, por exemplo. Já a restrição semântica é a que traduz as regras do mundo real para dentro do banco de dados, como garantir que um número de telefone tenha exatamente os 10 dígitos necessários. E chegamos ao nosso último ponto. 5. Consistência e considerações finais. Toda essa teoria que nós navegamos aqui não serve só para enfeitar livros acadêmicos. Essas regras elevam o patamar tecnológico, permitindo que processos simultâneos gigantescos e supervelozes aconteçam sem quebrar tudo. Tentar atualizar milhares de informações sem ter chaves sólidas e restrições automatizadas ia resultar fatalmente no colapso total dos dados. Seria um desastre absoluto. Para dar aquela amarrada em tudo que vimos, confirmamos que toda linha precisa ser matematicamente única. Passamos pelo funil, onde grupos enormes de dados viram chaves mínimas, entendemos o peso da chave primária e, claro, comprovamos que sem a fiscalização pesada das restrições de integridade, a estrutura simplesmente desmorona. Para encerrar, vamos refletir sobre o seguinte: o que aconteceria com o sistema financeiro global se os bancos processassem transações ignorando essas leis de entidade e de integridade referencial? Saldo duplicado, dinheiro sumindo no vácuo, um caos total. A engenharia de banco de dados relacional não só organiza informações, ela é o verdadeiro pilar da nossa confiança digital. E fica a pergunta: quão seguros são os sistemas nos quais a nossa sociedade confia todos os dias? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa explicação e até a próxima.